E com esse gancho eu queria trazer Vilar aqui para falar um pouco sobre esse Marrocos, né? A história desse Marrocos, desses jogadores que estão fazendo história no Catar, estão aí com boa chance de classificação. E esse é essa é uma imagem que viralizou aí, né? De Hakimi, lateral esquerdo, ótimo lateral do Real Madrid, e um dos destaques aí desse Marrocos. E ele fala aí, conta a sua história, né? Que seu pai era ambulante, sua mãe limpava casas, futebol era um sonho, um sacrifício para eles, enfim, eram muito pobres, e hoje ele está aí, né, Vilar, na Copa do Mundo. E essa é uma história de um jogador desses 26 de Marrocos, mas são vários com histórias aí a serem contadas, né, Vilar? Muito, Lucas. O Marrocos, assim, a Copa do Mundo, ela traz a oportunidade de a gente, né, viajar um pouco além do futebol e trazer contextos de política internacional, de relações internacionais, da situação de cada país. E toda vez que o Marrocos participa da Copa do Mundo, a gente tem histórias bonitas como essa do Hakimi. Por quê? O Marrocos, até pela proximidade dele com a Europa, né? Para quem não manja muito de mapa, assim, o Marrocos está embaixo da Espanha ali e é separado por um estreito minúsculo. Quem está da Espanha consegue ver o Marrocos e vice-versa. É muito perto, dá para atravessar até de um barquinho, você consegue atravessar. E é por conta dessa proximidade com a Europa, o Marrocos sempre foi um país da onde com um fluxo migratório muito grande, né, para a Europa. Tem marroquinos espalhados por toda a Europa, por todo o continente europeu e até fora da Europa. Aí, obviamente, é um pouquinho mais difícil. Mas na Europa tem marroquinos em quase todos os países. Até interessante, por exemplo, que logo depois do jogo do Marrocos, entrou um repórter da Globo ao vivo de Paris. E ele estava fazendo uma chamada de um outro jogo, o jogo que seria esse seguinte, da Croácia. Da Croácia, né? Que foi logo seguida, minha cabeça meio mudou agora. E Não, ele estava jogou contra a Croácia e o Marrocos. Não, é isso, eu tô falando. Ele foi. Logo depois do jogo do Marrocos, ele fez um ao vivo. Croácia e Canadá, né? Falando do outro jogo. Sim. E aí passou uma galera comemorando na rua em Paris. E aí ele falou: tá essa barulho aqui porque tem muitos marroquinos aqui em Paris comemorando a vitória do Marrocos. Então você vê lá em Paris tem, né? Então, o Marrocos, até pela proximidade com a Europa, é um país que teve um fluxo migratório muito grande ao longo da sua história, muito, muito grande. E aí acontece que muitos meninos nasceram nos países europeus de pais marroquinos e optaram jogar para o Marrocos em vez dos países em que eles nasceram. Então, ter esse dado aí, né, que a gente trouxe a curiosidade, 14 dos 26 jogadores da seleção de Marrocos desse ano, eles nasceram em outros países, né? E aí eu trouxe um levantamento aqui, são 14 jogadores, como eu falei, dos 26 que nasceram em outros países, 8 dos 11 titulares hoje contra a Bélgica nasceram em outros países e optaram por defender o Marrocos. Então, levantei aqui rapidamente, né? São 4 da Holanda, dos 14, são 4 da Holanda, 4 da Bélgica, ou seja, teve, teoricamente, belgas, né, em termos de território, que ganharam da Bélgica hoje. São aqui, 4 da Holanda, 4 da Bélgica, 2 da Espanha, um deles é o Hakimi, daqui a pouco eu vou falar dele, 2 da França e um da Itália, um nasceu na Itália e o outro nasceu no Canadá, o goleiro Bono, que até foi substituído no início, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, eu acho. Também temos coisas a falar sobre ele também. Ele é nascido no Canadá, por exemplo. Então, algumas das principais estrelas, aliás, todas as principais estrelas do time marroquino são nascidos fora do Marrocos, são nascidos em outros países. Então, Hakimi é nascido na Espanha, o Arabat, né, que é o jogador da Fiorentina, que o Iago falou bem, é o dono do meio-campo do Marrocos, ele é nascido na Holanda. O Masraoui é nascido na Holanda. O Ziyech é nascido na Holanda. O Saïs, que é o zagueiro, né, acho que ele é até capitão do Marrocos, ele é nascido na França. O Buffal, que está fazendo uma excelente Copa do Mundo, como o Iago falou, nascido na França. Então, os grandes destaques desse time são nascidos fora do Marrocos. Então, no caso, por exemplo, do Hakimi, ele é nascido em Madrid, como está lá naquela declaração dele, e ele, durante a vida inteira, ele foi nascido em Madrid, ele treinou no Real Madrid, ele foi formado pelo Real Madrid, e durante a vida inteira dele, a Espanha convidou ele para jogar pela Espanha.
até porque ele, desde a base, era considerado uma grande promessa e numa posição que é muito rara de você ter um jogador de altíssimo nível, que é a lateral direita. Hoje, o Hakimi é um dos melhores laterais direitos do mundo, fez uma excelente temporada pela Internacional, e antes já tinha feito pelo Borussia Dortmund, depois foi vendido uma transação milionária para o PSG, que é onde ele joga hoje em dia. Então, o Hakimi é um dos melhores laterais do mundo, serviria muito bem a Espanha, por exemplo, mas ele não quis defender a Espanha desde a base, na verdade, que ele defende o Marrocos. Ele optou jogar pelo Marrocos por conta da ascendência dele dos pais, até como uma forma de gratidão ao país, né? Ele se identifica como marroquino, apesar de ter nascido na Espanha, ele se identifica como marroquino, e está muito explícito isso, inclusive nesse carinho que ele tem para a mãe, né? Ele fez isso também na Copa de 2018, porque foi inclusive no jogo contra a Espanha. O Marrocos enfrentou a Espanha na primeira fase de 2018, e aí no jogo contra a Espanha ele foi lá cumprimentar a mãe e tudo, desse mesmo jeito, mostra a ligação que ele tem, também a história que ele trouxe, né? Mas isso é muito comum no Marrocos. O Marrocos, ele é hoje a seleção dessa Copa do Mundo, ele já é, na verdade, uma das seleções, considerando o globo como um todo, uma das seleções mais internacionais, né? Com esses jogadores que nasceram em outros países e acabaram optando por defender o Marrocos. Mas nessa Copa do Mundo ele é, de longe, o que tem mais jogadores nascidos em outros países. Tem 14. Eu consegui aqui buscar alguns que parecem com isso, né? A Tunísia, por exemplo, tem 12. A Senegal tem 11. E o Catar, né, que costuma naturalizar muita gente, tem 10. Então, para você ver o peso disso. E eu acho que isso é importante até numa forma da gente analisar a própria globalização, a forma como está acontecendo os fluxos migratórios, né? É sinal, por exemplo, inclusive, de que na Tunísia acontece algo parecido. Muitos jogadores são filhos de tunisianos que imigraram para a Europa justamente pela presença ali, pela proximidade. Senegal tem muitos jogadores franceses que nasceram na França e optaram por jogar para o Senegal, muito por conta do fluxo migratório de senegaleses para a França ao longo da história. A Senegal é uma ex-colônia francesa, afinal de contas. Mas também para a gente analisar a força do futebol. Porque isso explica um pouco da força que o Marrocos tem, da qualidade que o Marrocos vem demonstrando. Porque, entendam, esses jogadores eles foram formados na Europa, né? No caso do Ziyech mesmo, ele foi formado pelo Ajax, que é um dos maiores clubes formadores da Europa inteira. O Ajax todo ano tem uma fornada de jovens aí vindos da base de muito talento. O Mazraoui também é formado no Ajax, inclusive. O Amrabat, se não me engano, é formado no Feyenoord, que também tem uma boa base. O Hakimi, eu falei, do Real Madrid. Então, isso explica um pouco por que o Marrocos está com essa geração tão promissora e jogando bem nessa Copa do Mundo, surpreendendo. Porque, digamos assim, eles não dependem apenas dos clubes marroquinos para se formarem, né? Eles são formados em estruturas melhores, que são os times europeus. Eles são colocados em provas maiores, né? São torneios mais disputados na base, aprendem ali num nível um pouco mais alto de competitividade, e aí acabam optando por defender o Marrocos por conta da identidade deles, né, familiar, de ter aquela dupla nacionalidade, mas preferem defender a seleção de seus pais, da sua família, e aí levam esse nível técnico para suas seleções. Agora, também tem uma coisa que é um detalhe que me chamou a atenção por causa da foto que está aí nesse nosso slide. Muito, mas muito mesmo, da razão que eles escolhem, no caso do Hakimi, por exemplo. Né? Um caso muito claro disso, muito típico, até porque ele já falou sobre isso. A razão que eles escolhem defender, por exemplo, o Marrocos, não a Espanha, ou preferem escolhem defender o Marrocos, não a Holanda, está ligada à religião muçulmana, porque é uma forma de identidade cultural muito forte dessas pessoas, né? Eles se identificam muito mais com a cultura do país, da origem dos seus pais, por conta da religião, e, ao mesmo tempo, no meio que a gente tem falado tanto assim de discriminação, de problemas que acabam aparentes na Copa do Mundo, algumas seleções europeias acabam tendo essa visão de um país mais liberal, né, que defende os direitos humanos e tal, mas muitos desses filhos de imigrantes sofrem muito preconceito nos países que eles nascem, né? Então, muitos desses filhos de imigrantes, por exemplo, o marroquino que nasceu na Espanha, o marroquino que nasceu na Holanda, eles nunca conseguem, de fato, se sentir plenamente espanhóis ou plenamente holandeses por conta da sua religião, né, da cultura muçulmana, do pai dele ter um costume muito diferente do costume europeu, da mãe dele ter que circular de véu
por opção e muita gente olhar torto. Então, muitos desses garotos que nascem nesse país acabam nunca se sentindo de fato espanhóis, holandeses, e por isso vão defender seus países como identidade nacional. Então, veja só, é capaz que isso, né, esse caldo cultural, faça com que as seleções se fortaleçam ainda mais no futuro.